Depois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o que é essa abominação da desolação? Essa abominação da desolação é quando o próprio anticristo ele entrar no terceiro templo. Então nós saberemos que ali é o sinal da abominação da desolação, quando ele vai se manifestar. E então Tessalonicenses diz que ele proibirá todo tipo de culto, não apenas culto em Deus, mas culto a qualquer deidade, mesmo pagã. Então todos padecerão, porque existe esse movimento ecumênico para unir todas as religiões para receber o anticristo, como eu trouxe aqui o estudo falando da nova era e do Maitreya. Então existe esse movimento de união para receber o anticristo. E depois que ele se manifestar, então ele vai trair todo esse povo, né? Inclusive vai trair a própria nação de Israel, que vai aceitá-lo como Messias. E ele vai então proibir todo culto, todo tipo de culto, e vai exigir adoração de si mesmo. E a conclusão nós já sabemos que, né, haverá a imagem da besta e tudo mais. E vai dar ordem de morte, vai implantar a marca. Então a abominação da desolação foi falado também pelo profeta Daniel, porque Daniel ele profetizou sobre acontecimentos dos últimos dias. E as profecias de Daniel elas são muito parecidas com a do Apocalipse, que fala dos 4 animais simbólicos, que é a união dessas nações que vão preparar então o trono da besta. Então teve até aquela imagem da ONU que a gente trouxe aqui, daquele tigre, que é falado pelo profeta Daniel. A abominação da desolação seria isso. E aqui fala, né? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Como esse texto aqui ele tem duplo sentido, já houve essa perseguição no passado contra os judeus, né? Que foram espalhados sobre todas as nações. Da mesma forma vai acontecer nos últimos dias. Muitas pessoas terão sim que fugir. Assim como José e Maria teve que fugir contra a perseguição de Herodes para que o Messias não fosse morto, da mesma forma nos últimos dias os cristãos terão sim que fugir, né? Porque vocês sabem que todos os apóstolos, todos aqueles que defenderam o evangelho, eles foram perseguidos e mortos. Então ninguém está isento de perder a sua vida. Nós temos essa possibilidade de fugir. Quando você vê o mal, você deve fugir. Nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Se você sentir e Deus falar no seu coração para sair de um lugar para outro, você vai ter que sair. Porque se você não ouvir a orientação do Espírito Santo, você pode sim ser morto. Mas a morte ela não significa muita coisa. O mais importante de tudo, segundo a palavra de Deus, é a salvação da sua alma. A Bíblia ela jamais autorizou a legítima defesa. A legítima defesa ela acontece de forma involuntária. Quando alguém tenta alguma coisa contra você, você pode agir involuntariamente e reagir. Mas só que o Evangelho ele incentiva você a fugir do mal e não você enfrentar o mal. Assim como Cristo ele não permitiu quando Pedro ele tirou a orelha do centurião, da mesma forma acontece hoje. Aquele que abrir mão da espada, pela espada também perecerá. Então fugir não é vergonha nem covardia. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, né? Se você vê que está vindo uma inundação, o que você tem que fazer? Fugir para os lugares altos. Da mesma forma, nos últimos dias, né, quando houver qualquer acontecimento, devemos fugir para os montes. E esse texto também ele tem um sentido muito profundo, porque fugir para os montes seria fugir em busca da ajuda divina, sobrenatural. Quem estiver sob o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar as suas vestes. Vocês devem lembrar, né, daquela grande inundação que teve, Mariana, né, que caiu toda aquela água lá naquele povo, aquela lama. Se alguma pessoa tentar entrar na sua casa para pegar qualquer coisa, não dá tempo. Então a pessoa não deve tentar salvar nada. Da mesma forma aconteceu quando Deus ordenou a Ló e sua família saírem de Sodoma. Eles não deveriam olhar para trás. E o que pode significar também olhar para trás? Olhar para trás é você voltar para tentar buscar alguma coisa. E não apenas olhar para trás com o olhar. E muitas pessoas, às vezes, querendo salvar os seus bens, elas podem perder a sua vida. Não devemos cair neste erro. Quem estiver sob o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Né? Nós vemos essas inundações aí que teve no Rio Grande do Sul. Umas cenas terríveis de porcos em cima do telhado. Uma ovelha que ficou pendurada num fio elétrico. Nós sabemos da dor dessas pessoas aí, né, do Rio Grande do Sul. Nós oramos para que Deus possa estar confortando as vidas, as pessoas que perderam as suas casas, os seus bens,
né? É muito triste. Nós devemos nos colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, na Grécia, na Espanha, lugares se incendiando, pegando fogo, acabando com todas as coisas. E muitas pessoas pensam que Deus, ele não está vendo essas coisas. Deus está sim guardando aqueles que são seus. Está sendo profetizado aqui nesse capítulo de Mateus 24, e em toda a escritura já alertava que os últimos dias não seriam fáceis. E nós estamos ainda no princípio dessas dores, desses acontecimentos que impactarão, né, todo mundo. E devemos orar sim, para que Deus possa nos auxiliar nestes momentos. Ninguém está isento. Nós temos visto que tem tido chuvas torrenciais, chuvas que é para cair em um mês, em um ano, está caindo em um dia só. E a terra ela não suporta, porque o homem também criou as cidades, as águas elas não têm saída, então elas criam verdadeiras armadilhas. Nós vemos pessoas presas dentro de carros sem poder escapar. Então são cenas assim realmente tristes, e nós devemos, né, ter essa empatia, se colocar no lugar dessas pessoas, sentir a dor delas, orar para que Deus possa estar confortando essas pessoas, porque realmente não é fácil. O capítulo de Mateus 24 fala sobre todas essas coisas. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Eu sei que muitas pessoas falam para correr para o campo, outros falam para correr para a cidade. Isso não tem nada a ver, porque Deus é que dá a direção. Os ministros de Deus são como o vento. Então eles são guiados pelo Espírito, e Deus é que diz se é o momento de você sair de um lugar e ir para outro, né? Porque às vezes você acha que o campo está seguro, você vai para o campo e tem uma inundação. Tem uma inundação porque o rio transborda e acaba com tudo. Acaba com a sua colheita, acaba com a sua casa. Então não é por aí. Devemos seguir a orientação do Espírito de Deus. Se você estiver no campo, ele falar vá para a cidade, vá para a cidade. Se você estiver na cidade e ele mandar ir para o campo, vá para o campo. Se ele mandar subir a montanha, suba a montanha. Devemos estar atento como as 5 virgens prudentes, que estavam armazenando azeite, e elas estavam com suas lamparinas acesas, que representa a presença do Espírito Santo, revelando, né, e mostrando os passos que elas precisam dar. Porque quando o noivo disser, quando bater a meia-noite espiritual representa o momento de grande treva sobre a terra, né, quando dará a última badalada e a voz irá proclamar: eis que o esposo está chamando, ide ao encontro. E aquelas pessoas que não estiverem fortalecidas, cheias do Espírito, elas não vão perceber os sinais, elas não vão perceber o que está acontecendo, não vão entender coisa alguma, não vão saber o momento de fugir. Então precisamos olhar para todas essas coisas e estar atentos ao que a palavra de Deus está revelando para os últimos dias. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Eu sei que é muito polêmico o que eu vou falar, mas as pessoas precisam tomar consciência de que não é mais momento de crescer e multiplicar. Não é mais momento de povoar a terra, porque as pessoas estão vendo que cada dia as coisas estão ficando críticas e elas querem o quê? Constituir famílias, colocar mais crianças no mundo. Então a pessoa tem que ver se realmente Deus está permitindo isso e não fazer disso uma brincadeira, porque os últimos dias serão terríveis para as pessoas que estiverem nessa terra. Por isso que o texto fala que ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Não será fácil para essas pessoas, e se você perceber que é o momento de você não mais querer pôr filho no mundo, então você deve obedecer à voz do Espírito, porque você está colocando crianças que amanhã enfrentarão, né, esses problemas nesse mundo caótico que nós estamos vivendo, de grande tribulação. Ou se no momento da grande tribulação, na época, a pessoa estiver esperando filhos, elas também padecerão. É por isso que fala: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Como o texto ele tem esse contexto para aquela época também, então nós precisamos entender que essa mensagem ela dizia respeito à época de Cristo lá em Israel, onde havia o inverno, né, e lá existe a neve. Então imagine você que mora em um lugar que neva, você tem que fugir no inverno. Então
precisamos olhar com profundidade para esse texto, para entender todo esse contexto. E fala também do sábado, né? Porque no sábado, geralmente, os judeus eles não faziam obra nenhuma. Então, se é momento de fugir, muitos iriam resistir e não iam querer fugir, por causa dessa crença do sábado. E continuando aqui então, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então neste momento haverá uma grande aflição. E aqui fala que será como nunca houve, desde o princípio do mundo. Isso significa que essas dores elas vão se intensificar e no final será algo muito, muito grande, muito forte, né? E como nunca houve desde o princípio. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias.